Se os Estados Unidos têm Jane Fonda e a França Brigitte Bardot, onde estão as atrizes do Brasil no raro quesito combinado de talento, símbolo e ativismo? Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer as maiores divas do cinema brasileiro. Leila Diniz fugiu de casa ainda nova e aos 15 anos já lecionava para crianças a fim de se sustentar. Aos 17 conheceu o cineasta Domingos de Oliveira, com quem se relacionou por um tempo. Ele ajudou no seu ingresso no mundo das artes, entre peças de teatro, curtas de propaganda e, é claro, filmes. Seu maior sucesso foi em Todas as Mulheres do Mundo, de 1966, longa aclamado pela crítica e público, o que fez Leila ganhar fama. Em plena ditadura, porém, Leila, que amava um palavrão e falava livremente sobre liberdade sexual, foi logo perseguida. Transo de manhã, de tarde e de noite, e você pode muito bem amar uma pessoa e ir para a cama com outra. Já aconteceu comigo. Foram frases suas que escandalizaram a sociedade brasileira. No final de 1970, foi fotografada grávida usando um biquíni na praia de Ipanema, numa época em que só era permitido maiô. Por um tempo, precisou se esconder num sítio, pois ajudava militantes de esquerda e protestou em Brasília pela educação pública. Em 1971, após levar um prêmio no Festival de Cinema de Melbourne, na Austrália, decidiu retornar num voo antes da data prevista, por saudades da filha de 7 meses. Infelizmente, o avião caiu sem deixar sobreviventes. Leila tinha somente 27 anos. Nos destroços, seu cunhado encontrou um diário dela com a frase: "Está acontecendo alguma coisa muito Pobre e filha de imigrantes italianos, Cacilda Becker se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro em 1941, a fim de se aventurar no teatro. Lá, se profissionalizou e voltou a São Paulo em 1948, onde deu aulas na recém-criada Escola de Arte Dramática. É quando entra no conhecido Teatro Brasileiro de Comédias, onde exige ser oficialmente contratada, sendo então a primeira atriz brasileira a ter contrato profissional, algo que não batia com a ideia de artista na época. Mais tarde, ela fundaria a própria companhia e abriria os próprios teatros, alguns de pé até hoje. Em 1960, ao encenar Pega Fogo, em Paris, um crítico francês disse: "Cacilda Becker vem de muito mais longe do que seus 10 anos de aprendizagem em sua arte, porque é um monstro do teatro, como Charles Chaplin. Basta ela aparecer que a magia se opera." Durante a ditadura, foi ao palco apresentar na íntegra um texto que havia sido anteriormente vetado, na frente dos censores, em ato de resistência. Amava tanto o teatro que faleceu em durante o intervalo do espetáculo Esperando Godot, em maio de 1969. Sofreu um derrame cerebral e nunca voltou para o segundo ato. Luz del Fuego nasceu numa família tradicional e foi diagnosticada ainda na adolescência com esquizofrenia por seu espírito rebelde, algo comum de se fazer na época para controlar mulheres. Assim, aos 21, ela foge do Espírito Santo e vai para o Rio de Janeiro. Após comprar 2 jiboias da Amazônia, Cornélio e Castorina desenvolvem sua marca registrada, uma dança exótica envolvendo cobras. Entre polêmicas, foi expulsa de um teatro no carnaval após se fantasiar de pistoleira e dar tiros de verdade no teto. Também parou o Viaduto do Chá, em São Paulo, ao divulgar seu show como Iemanjá, totalmente nua, com os cabelos e pelos tingidos de verde. No auge de sua carreira, Del Fuego decide usar sua fama para causas sociais. Chegou a lançar o Partido Naturalista Brasileiro, onde clamava pela defesa do divórcio, da mulher e do nudismo. Era vegetariana e apoiava as causas animais.
Em 1950, de forma independente, consegue uma ilha e lá funda o Clube Naturalista Brasileiro. O lugar ficou tão famoso que recebeu visitas de Errol Flynn, Lana Turner, Tyrone Power e Brigitte Bardot. Por isso, 21 de fevereiro, data de nascimento dela, é o Dia do Naturismo. Certa vez, porém, ela denunciou pescadores usando explosivos, o que causava mortes exageradas de peixes. 2 homens, então, descem em sua ilha em julho de 1967 e dizem à Luz que seu barco havia sido roubado. Ela acredita, sobe no barco deles para ir atrás, mas recebe uma pancada na cabeça, é aberta a faca, amarrada numa pedra e jogada ao mar. Seu corpo é achado quase um mês depois. Considerada uma das maiores musas do Brasil entre os anos 50 e 70, Norma Bengel nasceu pobre, pois a mãe foi deserdada por se envolver com um imigrante. Quando os pais se separaram, ela entrou para um colégio de freiras alemãs, mas foi expulsa por ser rebelde demais. Minha infância era uma vertiginosa montanha-russa. Acho que por isso tenho estes olhos tristes, dizia ela. Ela largou os estudos e começou a ajudar em casa como modelo em ateliês de moda e fazendo comerciais para propaganda. Então foi descoberta pelo diretor Carlos Manga, que a chamou para fazer O Homem do Sputnik, logo recebendo a alcunha de Brigitte Bardot brasileira. Seu auge foi em Os Cafajestes de Rui Guerra, onde protagonizou a primeira cena de nu frontal da história do cinema nacional. Também fez uma prostituta em O Pagador de Promessas, filme que venceu Palma de Ouro de 1962. Com essa repercussão, ganhou fama internacional e participou de 13 produções estrangeiras. Também ingressou no ramo como diretora, produtora e fez até carreira na música. Em 1968, foi levada por homens do exército e interrogada por 5 horas e detida por 2 dias, pois, além de usar o teatro como modo de subversão, Norma defendia os direitos da mulher de trabalhar, se divorciar, abortar e usar pílula e preservativo. Em 1988, foi acusada de lavagem de dinheiro pelo seu filme O Guarani, o que prejudicou sua carreira e lhe causou depressão. A atriz alegou o despreparo de sua equipe em relação à prestação de contas da produção, mas foi um tombo literal que a deixou de cadeira de rodas e a afastou da TV. Em outubro de 2013, 6 meses após receber um diagnóstico de câncer no pulmão, Norma veio a falecer. Talentosas, lindas e extremamente corajosas, essas mulheres militaram e acobertaram militantes, defenderam valores e confrontaram o sistema em seu pior período de repressão. E por isso mesmo, de forma proposital, suas memórias foram nubladas pela mídia e pelo governo, que temiam que outros se inspirassem em suas biografias. Mas lendas não morrem enquanto houver alguém que as relembre.